Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje nós vamos trazer algumas informações de Fluminense. Fluminense ativo no mercado, pode pintar dois jogadores aí, né? Segundo algumas especulações do dia de hoje. Então, queria te pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilhe nos grupos tricolores, compartilhe com os amigos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe. Porque agora nossa meta é chegar a 1.900 inscritos, está faltando cerca de 40, 42 inscritos. Então se você se inscrever, você vai dar uma moral gigantesca pra gente bater essa meta. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. O Fluminense, né, ontem e hoje, falou muito de ir ao mercado buscar reforços. E a intenção é buscar um zagueiro, já que o Thiago Silva parece que não vem mais mesmo, e também buscar um jogador que seja um atacante de lado. E os nomes especulados no Fluminense, teve até o que a gente falou no vídeo de ontem, né, é o IR Mina, jogador que aqui no Brasil teve passagem pelo Palmeiras, teve passagem pelo Barcelona, teve passagem pelo Everton na Inglaterra e no momento está sem clube. Então o Fluminense fez uma sondagem pelo jogador, mas também tem um clube turco interessado no jogador, então vamos ver como que vai ser. A necessidade de um zagueiro para o Fluminense se dá, né? Porque o Fluminense tinha o Vitor Mendes, que acabou rescindindo o contrato, não joga mais pelo Fluminense devido ao escândalo do esquema de manipulação dos jogos. Então o Fluminense tem para jogar de zagueiro. Tem o Nino, que é titular absoluto. Tem o Felipe Melo, que joga por ali improvisado, que vem até jogando bem, né? Alguns jogos você acabam falhando, mas vem jogando bem. Tem o Manuel, que era o titular da posição até se machucar. E tem o David Braz. Então assim, a gente tem 4 zagueiros. Vai precisar com certeza de uma reposição de zagueiro, já que o Vitor Mendes não faz mais parte dos planos do Fluminense por causa dessa questão, né? Desse imbróglio todo. Então, eu acho que se o R. Milan viesse, seria uma boa, porque ele é um bom zagueiro, tem uma boa estatura, boa impulsão e ajudaria o Fluminense. Mas se o jogador tem proposta da Europa, pode ser que ele fique por lá mesmo e é apenas uma sondagem, a gente não sabe como que vai evoluir isso. O outro jogador também especulado na tarde de hoje, que depois no final da tarde foi desmentido, mas a gente não sabe até que ponto isso realmente aconteceu, é o Vitinho. Vitinho, que foi revelado pelo Botafogo, jogou na Rússia, se não me engano, CSKA Moscou, depois teve passagem por Inter e por Flamengo. Durante algum tempo ele foi até o jogador mais caro, a contratação mais cara da história do Flamengo durante algum tempo, né? Foi contratado por 10 milhões de euros, se eu não me engano. E hoje está no futebol árabe. Então o Vitinho também é um jogador que, na reportagem que eu li, falava que foi um pedido do Fernando Diniz, mas no final da tarde foi desmentido isso, falando que o Fluminense nunca se interessou pelo jogador, mas vamos aguardar isso nos próximos capítulos. O que eu penso sobre o Vitinho? O Vitinho é um Marrone 2.0. Por quê? O Marrone veio pro Fluminense, teve passagem por Vasco, Atlético Mineiro, estava jogando teve passagem também pela MLS, estava jogando na Dinamarca, e nenhum momento, né, demonstrou para que veio o Fluminense, ficou encostado durante uma parte do tempo, e o Fluminense acabou perdendo, né, muito com esse jogador. E o Vitinho também, para mim, acho que não é muito diferente. É um cara que faz do lado do campo, sim, mas os clubes que ele passou recentemente, o Flamengo, não conseguiu render tão bem assim. O Inter também fez partidas boas, mas não foi nenhum destaque. E eu acho que pelos valores também, né, 3 milhões e meio de euros, se eu não me engano, é um valor bem alto e não compensa o Fluminense fazer esse negócio, né? Até eu estou num grupo tricolor que falou assim, pô, o Fluminense vendeu o Biel por 2 milhões de dólares. Vai contratar o Vitinho, que é bem mais velho que o Biel. O Biel, a princípio, vem jogando mais que o Vitinho. Quem viu os jogos do Bahia sempre ele tendo um certo destaque, marcando gols sempre muito participativo. Para contratar o Vitinho, não faz sentido. Então por isso que eu acredito que a vinda do Vitinho, caso o Fluminense tenha esse interesse, tomara que não aconteça, porque eu acho que ele não vai agregar, vai mais desagregar do que ajudar. Então vamos ver como que vai ser o desenrolar dessas negociações. Mas uma coisa é certa, a partir do dia 3 de julho o Fluminense provavelmente vai tentar ir ao mercado para reforçar o elenco. Fala-se de um zagueiro, um jogador meio construtor e um jogador que seja um atacante de lado. E eu acho também que a construção de um atacante de lado seria necessária. Fazendo, né, a ressalva é o seguinte, foi o Lelê. O Lelê ainda não teve sequência. O Lelê sempre no segundo tempo, não tem muitas oportunidades. O Lelê acho que pode ser tranquilamente ser reserva do Keno. Só que sem muitas oportunidades o jogador ainda não conseguiu mostrar realmente se pode ser. Muita gente fala bem do Isaac, é outro moleque também que parece ter potencial. Eu acho que também tem que testar essa molecada aí, né? Tanto o Isaac, o Lelê que não é tão moleque assim, mas veio para ser esse cara que poderia fazer um pouquinho mais ao lado do campo, para a gente poder ver realmente se precisa no mercado buscar um jogador de lado de campo. Mas a princípio o Fluminense vai fazer essa busca de um jogador do lado de campo. Né? E para estar fechando esse vídeo também a gente vai falar sobre duas notícias, uma que eu acho boa e uma que pode ser bem ruim. Vamos primeiro para a ruim, depois a gente fecha com a boa.
Hoje também foi publicado que não sabe se o Marcelo vai ter condições de jogar o Fla-Flu, né? Se o Marcelo não jogar o Fla-Flu, a gente vai perder muito, porque a gente não tem o Alexander, vai ter que jogar com o Guga improvisado. Então o time perde muito jogando com o Guga improvisado, até porque o Guga não vem rendendo bem também, né? A gente pode ver que ele vem falhando constantemente, não consegue dar a dinâmica do jogo adequada. E um jogo grande, uma decisão, você tem um jogador igual o Marcelo em campo, o que é interessante? É um cara experiente, um cara que joga tranquilo, um cara que vai ajudar muito o Fluminense. Então a gente fica na expectativa aí, se o Marcelo realmente não vai ter condições de jogo, se ele vai conseguir ir para o jogo contra o Flamengo, tomara que ele consiga estar recuperado e ir a campo. E a notícia boa, trata de Alexander também, que hoje fez uma postagem, já está fazendo a bicicletinha ali, então, ou seja, já está bem recuperado da contusão, já está fazendo essa transição física aí, né? Daqui a pouco vai estar fazendo a transição para o campo, e vai ser uma boa com a recuperação desse moleque, porque ele é um cara muito bom, ajudou muito o Fluminense, né? Depois que ele saiu contundido, o Fluminense teve uma queda gigantesca, e a gente torce para que o Alexander volte rápido e possa estar ajudando o Fluminense aí na sequência do ano, na sequência da temporada, para que a gente possa retomar nosso bom futebol, conseguir recuperar nossa qualidade e principalmente se classificar nas competições que a gente precisa, Copa do Brasil, Libertadores, e avançando competição a competição e ajudando o Fluminense a conquistar um grande título de expressão esse ano. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, mais uma vez eu te peço, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos tricolores, ajude o Falando de Flu bater a meta de chegar a 1.900 inscritos e daqui a pouco nos ajude também a chegar a meta de 2.000 inscritos. Deixa aí nos comentários se você contrataria algum desses jogadores e, para fechar, saudações tricolores e até a próxima.